Por conta desse cara, várias pessoas estão conseguindo resultados incríveis em seus primeiros meses trabalhando pela internet. Então, se você quiser ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nossa, é um cansaço horrível da Isso. mente, né? Então, nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. De a cabeça não parar. Isso. Então eu queria tipo, pô, deve ter muita gente que tá assistindo isso aqui, que deve ter déficit de atenção. Quais são os sinais que a pessoa deve ter? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho algumas coisas assim, mas só que eu nunca fui procurar. Uhum. Então eu sempre tenho essa dúvida em mim. Eu falei, mano, eu preciso procurar um especialista, porque eu acho que eu devo ter um déficit de atenção, porque eu lembro que na escola, diversas vezes eu ficava olhando e falava, mano, eu não tô entendendo. Isso eu não. Enfim, eu queria, mas não conseguia. Não Às absorvi, vezes, né? não absorvia. E o que é os sinais de um déficit de atenção? Vamos lá. Eu não gosto de déficit de atenção, é o nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eu estou dizendo, em maneira muito simples, que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então, é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Ah, é? É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Isso então, aí. quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar. Porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que o meu caderno era cheio de buraco. A minha vida foi assim na escola. Né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Tava perdendo de escrever, aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Aí ele explicava o final assim, não, então um pouquinho antes. Aí chegava uma hora que falava, no final da aula você vem aqui falar comigo. Eu tenho uma entendeu? facilidade desde pequeno que minha mãe, ela não gostava, né? Porque minha mãe é das antigas também, e pra ela o sinônimo de eu estar estudando era o caderno cheio. Isso. Caderno cheio de matéria, e às vezes ela pegava o meu caderno, tá vazio o caderno, mas as suas notas são boas. E eu tentava explicar pra ela que às vezes só deu o lance de eu ligar um ponto no outro, tipo, de eu ler o comecinho, ler o meio e ler o final, eu entendi tudo. E hoje isso me facilita pra fazer... Facilita. Vigão é bom. Pra fazer os speeches, os briefings e tal, eu falo, não, eu ligo nisso, eu deixo do meu jeito e explico. Eu falo, caramba, isso me facilitava. E eu falei, e eu não tô fazendo errado. Eu só me adaptei pra aprender. Provavelmente teu cérebro fez uma coisa que é tipo assim, visão do todo. Você pega pequenas informações, joga e o teu cérebro conecta. Eu consigo linkar muito fácil. Entendeu? Igor, Ele também. Mano, eu pra briefing sou difícil. Mas você é difícil de falar porque você é disléxico. Eu fico, por exemplo, quando vem uma ação, eu fico muito nervoso pra falar as coisas certas e eu acabo falando errado. É engraçado isso. Mas esse errado tá dentro do contexto. E tentando falar. Tô tentando... Às vezes não sai. às vezes sai, às vezes eu falo a palavra errada. É porque ele fica com vergonha. Eu falo, mano, não precisa ter vergonha. Vai, vambora. Mas não tem medo de errar. Nossa, mas no começo do Podpah, eu falava muita palavra errada. Porque eu tava nervoso, convidado, eu queria fazer umas perguntas boas. Então, às vezes, eu tava sentindo pressionado e falava muito errado. Tipo, não só erros portugueses, mas era tipo... A palavra colocada de uma maneira errada. Isso, Uhum, isso. A palavra entendi. colocada de uma maneira errada. Mas aí, tipo, eu sempre brinco, eu falo, gente, não é que eu sou burro, porra. Eu não sei o que é. Parece que a palavra... eu consigo aqui na mente. Aqui na cabeça tá a palavra, mas na hora que sai... Meu Deus, sai umas coisas nada a ver. Mas posso te dizer
Quem é hiperativo consegue entender o que você está falando. Ele pegou de tanta E convivência. ele falou uma coisa certinha, não é pela hiperatividade que você capota, é na dislexia, na troca da palavra. É, porque saber o que eu quero dizer, às vezes ele sabe, mas... Mas ele sabe direitinho. já tá convivendo, Saber né? o que você tá querendo dizer Tamo e todo dia, transformar. na hora que ele fala, eu falo, beleza, Eu sei, menino. entendi, meu.